Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Hoje, 24 de março de 2020. Hoje aí é o nosso, oitavo dia de quarentena, talvez. Quando eu gravei ali o vídeo da nova ordem mundial, muita gente me pediu para falar sobre Guerra Fria. Então, vamos lá, rapidão aí falar sobre a Guerra Fria ou sobre a chamada ordem bipolar. A Guerra Fria, queridões, ela foi um período da história aí das relações políticas, a geografia política, que ela se inicia logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela vai terminar junto com a União Soviética em 25 de dezembro de 1991. Assim como antecedeu ao período da nova ordem mundial, alguns anos ali onde você não tinha uma ordem estabelecida, com a Guerra Fria também ocorreu a mesma coisa. Por quê? A primeira das ordens mundiais, que foi a antiga ordem mundial, ou ordem dos grandes impérios, ela chega ao seu fim com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. E a Guerra Fria ela só vai tomar suas características a partir de 1945. Ou seja, a gente passa aí um período de 21 anos, né? Exatamente, onde você não tem uma ordem pré-estabelecida, onde o equilíbrio entre as nações não está muito nítido, onde você passa por crise de 29, onde você passa por Revolução Russa, um pouquinho lá antes, em 17, onde você passa pela ascensão do totalitarismo na Europa, onde você tem a Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma série de movimentos nesse período de Guerra Fria, nesse período anterior à Guerra Fria, perdão. Pois bem, em 1945, até um pouquinho antes, a gente já pode dizer que se inicia a Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente tem duas formas de identificar ela. Tem a tal da forma poética, em que era um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. Eu não sei quem que deu essa declaração, mas de toda forma ela é válida para entender a Guerra Fria. E o segundo, que é a sua definição prática. A Guerra Fria, ela foi um conflito ideológico, ela foi um conflito político, ela foi um conflito cultural, ela foi uma guerra de propaganda, e ela teve também uma série de conflitos ideológicos entre duas superpotências. Superpotências militares, superpotências econômicas, superpotências culturais. Essas duas superpotências, elas eram hegemônicas dentro dos seus blocos de controle, dentro das suas áreas de influência, e elas também eram soberanas. Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, eles reconheciam o poder do seu oponente. E esse reconhecimento de força do seu oponente é que talvez o que sempre tem impedido de haver um grande conflito, ou um conflito aberto entre essas duas nações. A Guerra Fria, ela se caracteriza muito pela sua bipolaridade. É ela quem produz esse pensamento que a gente carrega até hoje, de que tudo só tem dois lados, que se você é contra tal, você é a favor de tal, se você é contra tal, você é a favor de tal. Isso é uma herança política, isso é uma herança de análise da Guerra Fria. Então, é importante a gente entender o que foi essa bipolaridade. Estados Unidos e União Soviética, eles buscavam sempre estar se equivalendo. Os Estados Unidos defendendo o modelo socioeconômico capitalista, só para retomar as 4 características básicas do capitalismo. A busca pelo capital, que é o lucro transformado em mais lucro, a propriedade privada dos meios de produção. Você pode colocar aqui também a economia de mercado, ou lei da oferta e da procura, para definir, para precificar basicamente tudo, e que transformava tudo também em mercadoria. E você também tem a divisão em classes sociais. Basicamente, de forma bem resumida, uma classe formada pela burguesia, que era o dono dos meios de produção e vivia através do lucro, e uma classe formada pelo proletariado, que era o dono da força de trabalho, que vivia através dos seus salários. Já a União Soviética, ela defendia o modelo e o regime socialista, que tem ali como suas 4 características básicas. A busca pelo bem-estar social. É claro, quando a gente fala de bem-estar social, a gente tem que buscar fazer uma ressalva.
porque se entendia como bem-estar social a sua capacidade de reprodução da sua força de trabalho. Ou seja, era o básico do básico que o Estado iria te garantir. Segundo, a presença direta do Estado na economia, através dele controlando os bens de produção. Os bens de produção, eles são a propriedade estatal. Se fosse comunismo, seria uma propriedade coletiva, mas não, era socialismo, portanto, uma propriedade estatal. A terceira característica que advém dessa propriedade estatal dos meios de produção é uma economia planificada. No caso da União Soviética, eram feitos os chamados planos quinquenais, onde especialistas, onde membros e equipes do governo decidiam o que seria e em que quantidade eles seriam produzidos a partir daquele momento, sobretudo bens de consumo sendo duráveis ou não duráveis. E uma quarta, que também acaba ficando no campo da teoria, quando a gente analisa a União Soviética, é a inexistência de classes sociais. Por que fica no campo da teoria? Porque a gente sabe, é de conhecimento amplo, a presença da classe da nomenclatura, formada pelos líderes do Partido Comunista e pelos grandes militares, que eram menos iguais, por assim dizer, que os outros habitantes lá da União Soviética. Essa bipolaridade, ela também se sente nas suas áreas de influência. A gente podia dividir o mundo ali, queridões, segundo as áreas de influência primárias e secundárias de Estados Unidos e União Soviética. Uma área de influência primária era aquela que as duas superpotências consideravam essenciais para os seus planos de expansão e para os seus planos de enfraquecimento. Uma área secundária era aquela que as duas superpotências tinham para que ela não fosse do inimigo. Era melhor você ter essas partes não tão importantes ao seu lado do que ter elas contras. Pois bem, áreas principais ou áreas de influência principais dos Estados Unidos, portanto do capitalismo. O seu vizinho do norte, o nosso popular Canadá, a Europa Ocidental, e era muito importante para os Estados Unidos também a presença do Japão como sendo uma importante área de influência primária. As áreas de influência secundárias americanas. Aqui, a nossa querida América Latina, basicamente todo o continente africano, ali com algumas exceções, e várias ilhas, vários países ali da Ásia e Oceania que formavam o chamado cordão sanitário do Pacífico, que serviam basicamente para afastar o Japão dos outros países, dos países socialistas ali próximos. No caso da União Soviética, quem que eram as suas principais áreas de influência? A principal era, sem dúvida nenhuma, o leste europeu, região da Bulgária, Romênia, da então Tchecoslováquia, da Polônia, em até 1954, entre 49 e 54, a presença da China como importantíssima área de influência e talvez o seu posto mais avançado aqui no Ocidente, a partir de 1961, a ilha de Cuba era uma área muito importante para a União Soviética. Suas áreas secundárias compunham ali as ex-colônias portuguesas na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que só se tornaram independentes pós-Revolução dos Cravos, ali já no meio dos anos 70. Vale ressaltar também o Sudeste Asiático, ali a Península da Indochina, com Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Myanmar, que é a antiga Birmânia, e a Coreia do Norte, que era um estado tampão entre o território chinês e soviético e territórios capitalistas como a Coreia do Sul e o próprio Japão, que estava ali perto. Essas áreas de influência primárias formavam com os seus países líderes, no caso com as superpotências, também enormes e poderosas alianças militares. É o caso, por exemplo, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ela existe até hoje e era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá e todos os países da Europa Ocidental. A OTAN resistiu à Guerra Fria e hoje ela pode sim ser considerada como o braço armado da nossa querida União Europeia. Já pelo lado soviético,
a gente tinha como o seu grande acordo, sua grande organização militar, o chamado Pacto de Varsóvia, que unia a União Soviética e os seus estados satélites ali do leste europeu. Tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia, eles eram muito simples ali nos seus objetivos, na sua promulgação. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, ele garantia que se um país membro de um deles fosse atacado por um país de fora desses blocos, a resposta seria em conjunto. Ou seja, se a gente pegasse um pequeno conflito local ali, vamos pegar o sudoeste, o sudeste da Europa, entre Bulgária e Grécia. Bulgária do Pacto de Varsóvia, Grécia da nossa popular OTAN. Podia acontecer de um conflito local entre esses dois países acabar desencadeando para uma guerra mundial, que naquela época seria sem dúvida uma guerra nuclear, que abalaria todo mundo por conta dessas alianças. Essa dicotomia, essa bipolaridade, ela seguia para várias outras camadas. Por exemplo, a forma como você mantém esses países aliados a você. No caso dos Estados Unidos, o principal forma era o apoio ao welfare state, o apoio ao estado de bem-estar social, iniciado já no período ali pós-crise de 29, mas muito fortalecido ao fim dos anos 40, comecinho dos anos 50, quando a Europa com o Plano Marshall e o Japão com o Plano Colombo, eles são abastecidos por dólares e dólares de maneira farta dos Estados Unidos, o que faz melhorar as suas economias. Pelo lado soviético, a principal maneira de você manter as suas principais bases aliadas, os principais estados satélites, era através da Comecon, que era ali como se fosse uma grande cooperativa de produtos entre os países do bloco socialista, onde, encabeçados e gerenciados por Moscou, esses recursos eles eram distribuídos ao longo de todo esse bloco. Alguns países se beneficiavam, como era o caso de Cuba, outras regiões, outras nações acabavam reclamando, como o caso de Polônia, como o caso de Ucrânia, essas áreas ali da Europa Oriental. Se para as áreas principais se utilizava esse método de convencimento, métodos coesivos, para as áreas periféricas o mais utilizado era a coerção. Inicialmente, os Estados Unidos até tentou usar um método coesivo que foi a chamada política da boa vizinhança, onde ele se aproximava principalmente de nações como México, Brasil e Argentina, as mais populosas aqui da América Latina, e pegando traços da sua cultura, criando personagens. O próprio Walt Disney, ele fez muito disso, o Zé Carioca é uma referência muito grande que a gente tem sobre isso, mas com a Revolução Cubana, os Estados Unidos mudam sua postura com relação à América Latina e passa a apoiar a instalação de ditaduras. Praticamente não, eu acho que todos, se não um ou outro foi exceção. Todos os países da América Latina, eles têm ditaduras militares entre 1960 e o fim dos anos 80, e essas ditaduras militares são diretamente apoiadas pelos governos norte-americanos. Vale ressaltar que sempre que você criava uma ditadura capitalista militar, você tinha um grupo socialista paramilitar financiado direto ou indiretamente por União Soviética e muitas vezes também pela China. No caso da União Soviética, a coerção já era direta. Você tinha sempre a instalação de uma ditadura militar socialista. E vale lembrar aqui também que sempre que você tinha uma ditadura militar socialista, nascia de alguma forma um grupo paramilitar capitalista, com recursos vindos dos Estados Unidos, com recursos vindos da Europa Ocidental. Lá no continente africano, a África do Sul foi um país que financiou muito esses grupos nos seus vizinhos, Angola, Namíbia, Moçambique. Então, esse era o cenário que você tinha da bipolaridade. Mas é claro, essa guerra você também vence ela internamente. Era importante que o inimigo não entrasse no seu território. Então a guerra de propaganda e também a espionagem e contra-espionagem, elas eram muito constantes, elas eram muito fortes durante a Guerra Fria. Pelo lado americano, a gente sempre destaca ali a CIA,
a Central de Inteligência Americana. Pelo lado soviético, seu equivalente, ainda hoje ativo, mas hoje associado à Rússia, que é a nossa popular KGB. Internamente, era importante você manter a coesão da sua população, nem que isso tivesse que ser por meios violentos, por meio de repressão. Nos Estados Unidos, políticas como o macartismo, ou na União Soviética, como os campos opostos, eles serviam para você controlar, sobretudo, a sua população. Essa bipolaridade, ela levou a uma grande corrida armamentista. Esses países, eles se armaram com capacidade para destruir o mundo várias e várias vezes. Naquela época ainda não se tinha noção de que um país que pode destruir o mundo 7.000 vezes, ele tem o mesmo poder bélico de um país que pode destruir o mundo uma vez. Por quê? Porque a gente só tem um mundo. Então, era muito comum a proliferação das armas nucleares, a mais mortal hoje já demonstrada pelos seres humanos. Os Estados Unidos inaugura a corrida armamentista, largando lá as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, isso em 1945. A União Soviética, ela demora um pouquinho mais, mas em 1954 ela já consegue testar com sucesso uma bomba e um míssil balístico de longo alcance lá no deserto do Cazaquistão, onde até hoje são realizados, ou pelo menos até pouco tempo atrás, eram realizados vários testes nucleares. Além da corrida armamentista, a Guerra Fria ela ficou muito conhecida também pela sua corrida aeroespacial. Chegou a um ponto que a rivalidade Estados Unidos-União Soviética ela não cabia mais no planeta Terra. Então eles passaram a buscar outros lugares, eles passaram a buscar o espaço sideral. A União Soviética, na corrida aeroespacial, sempre apresentou uma leve vantagem, uma leve liderança sobre os Estados Unidos. Foi a primeira a lançar um satélite artificial, que foi o Sputnik, os Estados Unidos lançou alguns meses depois. Foi a primeira a colocar um ser vivo no espaço, que foi a cadelinha Laika, um dos animais mais homenageados da história e merecidamente. Os Estados Unidos enviou um macaco. Foi a primeira a colocar um homem no espaço, que foi o Yuri Gagarin. E os Estados Unidos, ele conseguiu, pelo menos naquilo que fica difundido aqui no mundo ocidental, a grande vitória da corrida aeroespacial, quando, em 1969, ele aterrissa a Apollo 11 na Lua. E a corrida aeroespacial ela foi um grande financiador, junto, claro, com a corrida armamentista, da evolução tecnológica desse momento. Uma guerra, como era a Guerra Fria, uma guerra de nervos, uma guerra ideológica, uma guerra de propaganda, ela usava muito também os esportes para que isso ocorresse. Então as Olimpíadas, elas sempre eram chances de Estados Unidos e União Soviética mostrarem a superioridade que eles possuíam ou que eles queriam demonstrar que possuíam. As Olimpíadas elas acabam marcadas pelo boicote norte-americano e de todos os países da OTAN aos Jogos de 1980, que ocorreram lá em Moscou, na União Soviética, caracterizado ou muito lembrado pelo choro lá do ursinho Misha, que é considerado um dos mascotes mais carismáticos da época das Olimpíadas. Em 1984, o COI, que não é bobo nem nada, ele leva a Olimpíada para o território capitalista. Ela ocorre em Los Angeles e dessa vez é a União Soviética e todo o seu bloco socialista quem boicota essa competição. Diretamente, esses países eles nunca entraram em combate, eles nunca tiveram uma guerra aberta, mas eles tiveram muito das chamadas guerras por procuração. E essas guerras por procuração, elas também levaram ali algumas derrotas. Talvez a mais conhecida delas, os Estados Unidos, quando em 1975 ele é obrigado por pressões internas a retirar suas tropas do Vietnã. Já pelo lado da União Soviética, 1979, quando ela retira o apoio que ela dava à Aliança do Norte lá no Afeganistão e acaba perdendo terreno para os talibãs e para a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, também é considerada sua grande derrota. De qualquer maneira,
a Guerra Fria ela vai se estendendo por um fim relativamente pacífico a partir dos anos 80. Ela já entra numa época de calmaria, a União Soviética já entra na sua crise derradeira. Em 1991 ela acaba e acaba também a Guerra Fria. Só como eu já tratei no outro vídeo, as consequências do fim da Guerra Fria, elas são sentidas até hoje e elas repercutem muito ainda na nossa nova ordem mundial. Pois bem, queridões, tranquilo, curtam, sigam o Descoordenadas. E antes que eu me esqueça, que já está me cobrando, eu devo esse nome a uma pessoa. O Ricardo Ottoboni, nosso popular ogro, foi quem sugeriu e durante muito tempo manteve como marca registrada Descoordenadas Geográficas. Obrigado, ogro. Obrigado por você que assistiu. Tchau, tchau, gente.